E isso perdurou por muito tempo. O presidente da Petrobras caiu na época. Ela teve uma redução das ações acima de 15%. O impacto foi muito severo na reputação da empresa que tinha controle máximo total do mercado. Qual foi o resultado disso? Foi o maior projeto de remediação ambiental e social de segurança que eu considero até hoje no Brasil, chamado Pégaso. E sempre que eu participei disso, trabalhava numa das Big Four na época, foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e eu fazia parte de um grupo de consultores que administrava os projetos. 5,5 bi de investimento de reais, quase 5.200 projetos realizados por 4 anos. Só para remediar? Só para remediar. Qual foi o resultado disso? Toda a cadeia de petróleo, que é uma das cadeias mais poderosas do planeta em termos de geração de emprego e também de geração de receita para os cofres do Estado, mudou sua percepção em relação a riscos ambientais, sociais e de segurança do trabalho, chamado SMS. E eu vi isso na pele. Eu vivi esse processo por 6 anos, trabalhando inclusive embarcado. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito caro para uma empresa não ter cuidado com isso. Nós temos um outro caso de uma grande mineradora que aconteceu uma coisa muito parecida, em situações diferentes da Petrobras, sim, é verdade, mas tiveram que gastar algumas unidades monetárias para reverter esse fato. Esse é o ponto relevante de ter ESG dentro de uma empresa, é ter a sua percepção de risco muito aguçada. Que problemas acontecem? E acontecem com frequência, não tem como não acontecer. A chave, o pulo do gato é você entender como internalizar esse risco, como criar medidas de prevenção, como criar mecanismos estatísticos para você poder prever o futuro a curto prazo. E acredite, a estatística, eu costumo dizer que a estatística é um ótimo instrumento de adivinhação. Sim. Você consegue prever, ainda mais com a inteligência artificial hoje em dia, que é uma excelente ferramenta para este fim. Então, respondendo a tua pergunta, para que fazer isso? Para evitar os problemas, pensando somente no Brasil, tá? Lá fora tem tantos outros, em especial nos Estados Unidos, para evitar esse dispêndio imenso de valores que não estavam disponibilizados no orçamento, não estava numa linha do centro de custo, o CFO e o conselho jamais tinham avaliado aquilo, só que esse dinheiro vai ter que vir. Não tem opção de escolha. Sim. E essa é a grande vantagem competitiva que a ESG traz para a organização. Estou falando de ESG do ponto de vista pragmático, bola no chão, que nós estamos conversando aqui. Tá, bom, e esse dinheiro muitas vezes tem que vir através de uma dívida, né? Se não é do capital, que já está no caixa. Então, eu acho que isso abre um gancho para a gente explorar esses 2 grandes tipos de dívidas, os 2 mais conhecidos principalmente, que são os Green Bonds e os tais SLB, né? Os Sustainability Linked Bonds. Como é que você vê, que tipos de instrumentos de dívida estão relacionados à sustentabilidade? Diferenciar, no caso, o Green Bond é uma coisa focada no projeto, o Sustainability é mais amplo. Como é que se organizaram os produtos de dívida para ESG? Tá. Pegando uma parte da pergunta anterior, a Natura ela fez um caso que ela foi notória. Por ela ter essa percepção raiz de ESG, ela fez um movimento que eu considero muito ousado, só para quem confia realmente na sua capacidade. Ela atrelou sua dívida praticamente na sua integralidade a desempenho ambiental, que é o Sustainable Linked Bond. Ou seja, é uma dívida atrelada a questões de sustentabilidade. Eu não tenho 100% disso, mas quase certeza, é a primeira empresa no Brasil e uma das empresas no mundo inteiro. Por quê? Você fazendo isso, você tem um certo prêmio na captação desse recurso. E essa é a vantagem. Eu trabalhei numa empresa algum tempo atrás que fez uma operação similar. E eu tive que fazer, você já foi de empresa grande, sabe disso, se a pessoa que fala não para um conselho como recomendação, falou, olha, que o conselho queria fazer o seguinte, vamos atrelar nossa dívida a emissões de green bonds. Olha, a realidade é essa. Quer fazer? Além de você perder o prêmio, você vai pagar uma sobretaxa. Se quer fazer, segue a vida. Tá? Esse é o papel da dívida de ESG, concorda? Felizmente o conselho não seguiu com essa premissa. Mas a dívida estruturada, dando uma lógica, daqui 2 anos eu vou lançar uma dívida atrelada a resultados ambientais, atrelada a um projeto ambiental muito bem desenhado. Você traz o benefício do dinheiro mais barato, mas o pulo do gato qual é? É o liability. É você divulgar para o mercado o seguinte, olha, eu tenho uma governança muito bem estruturada dos meus riscos de alocação de capital, considerando questões ambientais, sociais e de governança, e o setor financeiro está me dando essa carta aqui. Ó. Então, e é doido isso, né? O setor financeiro, vamos pensar, o banco, vamos falar um banco genérico aqui para não dar nomes, né? Mas se a empresa captou mais barato, o banco que emprestou está cobrando mais barato, consequentemente está ganhando menos juros.
do que ele poderia se emprestasse para uma outra empresa X. O banco, então, ele também ganha com a reputação disso. Eu estou financiando um negócio verde. Sim, sem dúvida. Mas e como é que fecha isso no banco, assim, em termos da lucratividade dele por oferecer uma taxa menor? Onde ele ganha além da reputação? Tem que ver o spread do banco. É uma discussão muito mais financeira. Por isso que eu falei, um banco genérico. Um banco genérico. Vamos pensar um banco do país da Alice. Né? País da Alice. Esse banco tem um determinado spread. O spread, na verdade, o que é? Você precifica o risco que o banco julga ter. Né? Mas esse spread, geralmente, ele é um tanto quanto confortável em boa parte do setor financeiro, ainda mais no Brasil, por uma série de razões aqui que a gente não vai ter tempo para discutir isso, infelizmente.